damos a palavra agora para a abertura dos trabalhos à diretora de Educação Aberta à Distância, a professora Mara Lúcia Ramalho, e à pró-reitora de graduação, a professora Orlando Miranda Santos, para darem as boas-vindas e falarem um pouquinho aí para a abertura. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço pela participação e disponibilidade dos ministrantes em contribuir com uma temática de tão importante relevância para o atual contexto em que vivenciamos a necessidade de legitimarmos políticas, né, de privacidade e políticas de acompanhamento da inserção de disciplinas em ambientes virtuais de aprendizagem. Dessa forma, é importante ressaltar que toda semana nós estamos organizando rodas de conversa aqui na universidade, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, objetivando enfatizar temas e oportunizar espaços de discussão de temáticas que nos auxiliem na condição de docentes, que auxiliem a todos os servidores da Universidade Federal e de outras universidades parceiras na compreensão dessas temáticas para o fazer pedagógico, em especial nesse momento em que a Diretoria de Educação à Distância amplia as parcerias, né, com a modalidade presencial, disponibilizando, assim, os seus recursos, os recursos disponíveis para a organização das salas de aula virtual. Nós precisamos pensar e enfatizar algumas temáticas tão importantes. Então, desejo a todos e todas boas-vindas e espero que essa primeira roda de conversa com essa temática desencadeie outras, né? Desencadeie outras possibilidades de contribuição. Mais uma vez, agradeço imensamente a participação do professor Américo, da professora Kelcínquia e do professor Pedro, nesse momento de reflexão. Obrigada a todos e que tenhamos uma ótima tarde de reflexão. A gente sempre esquece de ligar. Boa tarde. Obrigada, professora Mara, pelas palavras. Obrigada, Pedro, procurador do Estado do Acre, professor Américo, vice-diretor, né, da UENG, professora Elcínquia Albuquerque, da Uninorte. Sejam todos bem-vindos. Carolina, obrigada por mediar, né, essa mesa. Estamos aqui à distância, mas ao mesmo tempo todos muito próximos. Esse tema é extremamente relevante. Agradeço a participação, né, além dos componentes da mesa, os organizadores, as pessoas aí que nos ouvem, tanto docentes quanto discentes, técnicos. Enfim, desejo uma excelente tarde, um bom proveito dessa mesa redonda de suma importância, né, para esse contexto. Carolina, tem que ativar o microfone. Desculpa, gente. O evento ele se realizará da seguinte forma: cada ministrante terá 15 minutos para explanar sobre o tema, e após esse momento serão 2 rodadas de perguntas que podem ser enviadas pelo chat. Iniciaremos a discussão com a professora Elcínquia Albuquerque dos Santos. A gente vai começar dando espaço para as mulheres, né? Posteriormente, com o participante mais distante geograficamente, o procurador Pedro Augusto França de Macedo, e por fim fecharemos a primeira parte com o professor da nossa cidade, um professor querido meu, professor Américo Braga Júnior. Então, vamos iniciar com a professora Elcínquia Albuquerque dos Santos, advogada, mestranda em Direito pela Universidade de Marília, Unimar, atua como professora do curso de Direito do Centro Universitário Uninorte, presidente da Comissão do Advogado Professor da Associação Brasileira dos Advogados do Acre,
secretária da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Acre, pós-graduada em Ciências Criminais pela Universidade da Amazônia, graduada em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, já atuou como juíza leiga do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, como assessora jurídica de procurador do Ministério Público do Acre, atuou como professora substituta do curso de Direito da UFAC e também como escrivã judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Com a palavra, a professora Elcíndia. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando desse evento com vocês. E como dizia Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, nós vivemos hoje uma modernidade líquida, e é o termo que ele utiliza para substituir aquele conceito que a gente fala de pós-modernidade. Então, nessa modernidade líquida, nós estamos vivendo um mundo líquido, que é um mundo sem formas, um mundo sem certezas, um mundo de vigilância líquida, onde todos vigiam todos, onde a vigilância está em todos os locais, e acontece por meio da tecnologia. Hoje a gente tem câmeras espalhadas por todas as partes, satélites, drones, os próprios indivíduos, eles estão com celulares em suas mãos o tempo inteiro, então todas as pessoas estão sendo vigiadas o tempo inteiro. E por que que as pessoas aceitam ceder à sua privacidade e ser vigiadas? Por que que as pessoas aceitam isso? Porque estar sendo vigiado o tempo inteiro nos traz uma sensação de segurança maior, nos dá uma segurança maior nesse mundo líquido. Então, essa aceitação passiva de instrumentos tecnológicos que muitas vezes violam a privacidade, ela ocorre porque a gente almeja um bem maior. Como dizia Aristóteles, é a capacidade do diálogo entre o bem individual e o bem comum. Então, em prol desse bem comum, a gente aceita todo esse aparato tecnológico nos rodeando e nos vigiando o tempo inteiro. Até o nosso celular, se a gente vai em uma farmácia, no dia seguinte ele está lá apontando medicamentos, apontando, dizendo onde a gente esteve. Então, a gente aceita essa vigilância constante sobre nós, que aumenta, sobretudo, quando estamos dentro desse ambiente virtual, como agora. Estamos sendo aqui filmados e gravados o tempo inteiro. Então, a proteção da nossa privacidade, ela é inversamente proporcional ao medo que a insegurança nos traz. E aí, como dizia Maquiavel, né, o medo é um importante instrumento político. E se bem utilizado esse instrumento, ele pode controlar pessoas, ele facilita o controle de pessoas. E aí, o que a pandemia nos trouxe? A pandemia Covid-19. Ela ampliou esse cenário de medo e de vigilância. E junto com esse cenário de medo e de vigilância, e aí a gente tem a vigilância dos mais diversos aspectos, nós temos locais que para entrar a gente precisa passar pelo termômetro, muitas vezes esse termômetro tem localização geográfica e por aí vai. Enfim, junto com esse cenário de medo e de vigilância, ela autorizou o quê? A aprendizagem virtual em todos os segmentos educacionais. A gente já tinha a previsão de educação EAD para ensino superior, para algumas categorias de ensino, pós-graduação, enfim, no cenário pandemia, a aprendizagem virtual, ainda que de forma temporária, ainda que de forma emergencial, ela foi autorizada para todos os segmentos educacionais, permitindo o quê? A substituição daquelas aulas presenciais por aulas em meios digitais, como uma forma mesmo de dar continuidade ao estudo, permitindo, inclusive, a gravação dessas aulas. É o que a gente chama de ensino remoto emergencial, que não se confunde necessariamente com o EAD, que a gente já tinha há muitos anos. Então, a gente vive hoje um ensino remoto emergencial, porque o EAD já possui a sua legislação própria, suas regras próprias. E hoje a gente atravessa esse momento de ensino remoto presencial para todas as categorias de ensino, e aí eles têm uma certa diferença. Por quê? Porque no ensino remoto emergencial, que a gente vive hoje, a gente utiliza o quê? Essa metodologia por um curto espaço de tempo, ou por um tempo determinado, enquanto que o ensino EAD não, ele já tem uma metodologia pensada para um período de tempo maior, para garantir um ensino à distância com mais tecnologia, né? Já o ensino remoto emergencial que a gente vive hoje, a gente tem aulas, em regra, em tempo real, no mesmo horário em que as aulas aconteciam, com o mesmo professor da disciplina. Já no EAD, não, as aulas elas são sempre gravadas. Nesse ensino remoto emergencial que a gente vive agora, a gente tem uma interação direta do professor daquela disciplina presencial com o seu aluno, e continua mantendo essa interação agora no campo virtual. No sistema EAD, em regra, a gente não tira dúvidas com o professor que nos dará a aula. Quem tira as dúvidas é um tutor. No nosso ensino remoto
emergencial que a gente tem agora, a gente tem um material personalizado, que, em regra, ele foi elaborado, ele foi produzido pelo próprio professor da disciplina. Quando a gente pega o EAD, geralmente é um material didático já padronizado para todo o sistema de ensino, não necessariamente foi elaborado pelo mesmo professor que leciona aquela disciplina. No sistema remoto emergencial, a gente mantém a quantidade de alunos que havia na aula física. Já no sistema EAD, não, a gente não sabe nem quantas pessoas estão sendo acobertadas, abarcadas por aquele sistema de ensino. No sistema remoto emergencial, por exemplo, a gente tem que as provas são elaboradas pelo próprio professor da disciplina. Já no sistema de EAD, não, a gente tem provas que são padronizadas, que são corrigidas em larga escala, não necessariamente pelo mesmo professor, que é o professor da disciplina. Então, eu estou trazendo esse cenário aí para a gente que possa se situar e conversar sobre o nosso tema de hoje mesmo, que é a situação da violação da intimidade, da personalidade, como preservar tudo isso, como preservar a privacidade dentro de todo esse ambiente. Então, com toda essa mudança que o Covid nos trouxe, o que aconteceu com os professores? Para tentar preservar os seus empregos, e não só isso, porque o professor ele tem também uma responsabilidade social, sobretudo, com a educação, com seus alunos. Ser professor hoje é um ato de amor. Então, para preservar não só os seus empregos, mas também visando minimizar os prejuízos para a coletividade, em especial a comunidade acadêmica, tentando minimizar os impactos provocados na aprendizagem em razão da suspensão das aulas presenciais, os professores, os docentes, eles tiveram que aceitar o exercício de suas atividades por meio do ensino através de videoconferência, através da internet, enfim, atividades de forma virtual, expor sua forma de ensinar para todas as pessoas que tenham acesso a uma determinada plataforma de ensino. E quando a gente coloca assim, todas as pessoas, é todas as pessoas mesmo. Por quê? Porque a instituição de ensino, ela vai fornecer uma senha ou ela vai fornecer um link de acesso àquela aula virtual. Mas quem é que nos garante que aquele aluno não vai transmitir essa senha, esse link para outras pessoas e dentro da sala de aula existirão outras pessoas? Nem sempre é possível a gente controlar se quem está na sala é somente nossos alunos ou se existem outras pessoas além dos nossos próprios alunos dentro desse ambiente virtual. E daí surgem muitos questionamentos, que são questionamentos de várias ordens, de várias naturezas, o que é que pode, o que é que não pode ser feito nesse ambiente virtual, quais são os direitos e os deveres, tanto dos professores, quanto dos alunos, quanto das instituições de ensino, o que fazer no caso de vazamento de informações dadas dentro de sala de aula, sejam essas informações parciais, gravações colocadas na internet de forma descontextualizada, o uso da minha imagem, tira uma fotografia e posta lá na rede social, às vezes até tentando me elogiar, mas se isso me trouxer um problema, quais são os fatos ocorridos durante o desenvolvimento aí dessas atividades didático-pedagógicas no ambiente virtual que podem ser considerados lícitos, que podem ser considerados ilícitos, que podem gerar algum tipo de responsabilização. Então, os questionamentos, eles são vários, tanto é que vocês estão fazendo uma rodada de conversas aí sobre o tema, porque é um tema muito vasto mesmo, e nessa nossa primeira rodada de conversa aqui, a gente vai se limitar somente aos questionamentos inerentes à privacidade no ambiente virtual. Então, focando no nosso ponto da tarde de hoje, a gente observa a primeira coisa aqui, novas técnicas de ensino e de aprendizagem precisam ser desenvolvidas. Por quê? Nem tudo que funcionava dentro do ambiente presencial necessariamente vai funcionar dentro do ambiente virtual. Nem tudo que eu podia fazer no ambiente presencial e dava certo vai ter a mesma eficácia, vai surtir o mesmo efeito no ambiente virtual. Então, novas técnicas de ensino, novas técnicas de aprendizagem precisam ser desenvolvidas pelos professores. E aí, no campo da privacidade, especificamente, que é desse campo que nós vamos falar hoje, o professor ele tem que se impor, ele, num primeiro lugar, isso, e às vezes algumas instituições até já fizeram isso, um código de conduta. E aí é um código de conduta ética e um código de conduta baseada no bom senso. Algumas instituições já disponibilizaram o próprio código de conduta aos seus professores, como se portar dentro do ambiente virtual. Outras instituições, pelo fato de esse ensino ser tão novo, ter chegado tão abruptamente, de modo que todo mundo teve que se preparar da noite para o dia, ninguém estava esperando uma pandemia, é um fato que atingiu a todos inesperadamente, nem todas as instituições ainda disponibilizaram esse código de conduta. Mas na seara da privacidade, o professor em si,
ele tem que ter o seu próprio código de conduta, o seu próprio código de bom senso. Ele é o primeiro responsável pela preservação da sua privacidade, da sua intimidade. E aí começa com o ambiente em que ele vai dar aula. Ele tem que evitar a exposição. O próprio professor tem que evitar, em primeiro lugar, a exposição da sua intimidade e da intimidade do seu próprio lar. O que é que isso quer dizer? O ambiente em que ele vai dar aula tem que ser um ambiente de neutralidade. O professor é o primeiro a ter essa preocupação com a sua privacidade. Porque se ele não zela pela privacidade dele, amanhã tem fotos da casa dele circulando pela internet inteira. Tem a esposa dele passando aqui atrás só de calcinha e sutiã. Tem o esposo da professora passando só de cueca. Tem o menino gritando ao fundo. Tem o menino chorando. Então, esse ambiente de neutralidade, num primeiro momento de preservação de privacidade, compete logo ao professor de início. Então, o ambiente que ele deve escolher para dar aula não pode ter membros de sua família, não é recomendado que os membros da família estejam transitando de um local para o outro. Ter um cuidado com o fundo que ele vai utilizar na sua sala de aula, ser um fundo neutro. Imaginem vocês aí que a pessoa está dando aula lá, com o seu guarda-roupa aberto, e está lá a calcinha e o sutiã da professora pendurados. Imagine o que é que os alunos vão estar pensando. Eles vão estar prestando atenção em tudo, menos naquela aula que ele vai dar. Então, a intimidade dessa professora, a privacidade dessa professora, já vai estar exposta, e por ela própria, até de forma despretensiosa. Então, o professor tem que ter um cuidado no se vestir. Ele não vai estar lá dando aula só de cueca, a mulher não vai estar lá com um decote muito grande, que ela mexeu assim, mostrou o seio, e aí o aluno é imperdoável, o aluno tira foto de tudo. Na sala presencial, imagina o aluno no ambiente virtual, como é que fica. E o ambiente virtual está tudo gravado totalmente. Na sala de aula não, né? Você pode até dar um vacilo, um desastre desse acontece, se ninguém gravou com o seu celular, passa até desapercebido. Então, o primeiro cuidado com a privacidade é do professor, de preservar a si próprio, a sua imagem, da forma como ele se veste, como é que ele está, e a gente tem muito esse costume, né, às vezes veste só a camisa por cima, por baixo o homem, por exemplo, está de samba canção, está de cuecão, e se precisar levantar no meio de uma live, no meio de uma aula dessas, como é que fica essa situação? E já aconteceu, nós já tivemos exemplos disso, de reuniões de empresas, a pessoa esqueceu que estava gravando, deixou lá gravada, a reunião acabou, a câmera continuou aberta, o cidadão levantou, e aí, quando olharam, o cidadão estava só de cueca e continuou fazendo os seus afazeres lá na casa, e a câmera filmando, e as pessoas que estavam lá naquele ambiente virtual, presenciando a tudo, e ele sem nem se dar conta disso. Então, no primeiro momento, essa política de preservação de intimidade, de preservação de privacidade, compete ao professor. O professor, ele é o primeiro a ter esse cuidado com a sua privacidade e a da sua família, já que, na maior parte dos casos, estamos dando aula dentro de casa, nem todo mundo tem um escritório próprio dentro da sua casa, nem todo mundo tem um local, então o professor ele improvisou e ele teve que transformar a sua casa numa sala de aula, então ele tem que ter todo esse cuidado com a sua privacidade, ele é o primeiro responsável pela sua privacidade. O aluno que está do outro lado também tem que ter um pouco desse cuidado, porque de repente precisa abrir a câmera lá na hora da sala de aula, como é que fica essa privacidade? Os colegas de sala depois vão fazer aquela chacota. Então, essa preocupação inicial tem que partir do bom senso do profissional, quando a instituição ela já não tem um próprio código de ética, um próprio código orientador de conduta mesmo. E aí, depois disso, nós temos algumas proibições que já aconteciam no ambiente físico, e elas se estendem aqui para esse ambiente virtual, né? A proibição de conteúdo, por exemplo. A gente não vai estar em sala de aula com um conteúdo que vai constranger um aluno, que vai caluniar alguém, que vai difamar, que vai injuriar alguém. Essa vedação, ela permanece, já era assim na aula presencial, permanece aqui na nossa aula virtual, até porque isso configura ilícito penal. Essas condutas estão previstas lá nos artigos 138, 139, 140 do nosso Código Penal, e ensejam responsabilização penal, sim. Há uma outra questão que a gente se policia e se pergunta e comentários políticos? Eu, na condição de professor, devo fazer comentários políticos dentro da sala de aula? Posso fazer? Isso vai me gerar responsabilização, já que minha sala de aula virtual agora ela é totalmente vigiada, ela é totalmente filmada, gravada do início ao fim, alguém pode ter acesso a isso depois? Como fica essa nossa situação? E recentemente agora, acho que há uns 2 meses, nós tivemos um caso desse, que foi um professor bem famoso de biologia, ele é dono até de um dos maiores canais educacionais dentro do YouTube, na área da biologia, e ele foi alvo de muitas críticas na rede social, porque durante a sua aula virtual,
ele utilizou aquele espaço para fazer várias críticas ao atual presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Lá ele colocou coisas do tipo, que gente é essa? Pelo amor de Deus, o que é que a gente está vivendo? Onde é que a gente vai parar? E aí ele colocou lá, e ele foi falando durante a sua aula mesmo, já passou dos limites do aceitável essa atual presidência. Eu estou aqui numa plataforma virtual, dando aula aqui para mais de 1.000 pessoas, mas eu não estou nem aí, eu vou falar mal mesmo, posso até perder aluno, mas vou falar. Então, assim, comentários políticos, eu posso trazer isso para dentro da minha sala de aula, isso vai me gerar conflitos. Tem algumas faculdades, algumas universidades, alguns centros universitários também, que no Código de Ética já fazem essa vedação expressa ao professor, diz que ele não deve fazer essa recomendação. Eu, na medida do possível, enquanto professora, estou há mais de 13 anos dentro de sala de aula, eu evito, porque isso gera muita polêmica, e depois para você controlar o aluno de volta, e voltar para o seu conteúdo, e manter o seu conteúdo, fica difícil, então, na medida do possível, eu evito pronunciamentos políticos. Mas, e no caso concreto? Digamos que foi inevitável, já fiz o pronunciamento político lá, defendi, como é que fica essa situação? Aí, nesses casos, a gente tem duas situações que são possíveis aí, né? O aluno filmou, o aluno gravou, o aluno jogou isso na rede social. E aí eu estava lá detonando um determinado partido político, por exemplo, né, isso aqui é um exemplo fictício mesmo, como que fica essa minha situação? Eu não autorizei o aluno a gravar, muito menos a expor a minha imagem. Como é que eu faço com essa situação aí, né? E aí, eu, enquanto professor, posso entrar com ação judicial, na esfera civil mesmo, pedindo a remoção daquele conteúdo, uma vez que o conteúdo foi divulgado sem a minha autorização, uma vez que eu não permiti que fosse divulgada a aula, então eu posso pedir a remoção desse conteúdo da internet. Uma segunda coisa, e aí num segundo plano mesmo, talvez, conforme o caso concreto, uma ação na esfera criminal, se eu conseguir demonstrar de alguma forma que a intenção daquele aluno lá era me constranger de alguma forma, me injuriar, me difamar de alguma forma, e aí eu vou sustentar isso com amparo na minha liberdade de cátedra, enquanto professor, e dizer que minha imagem foi alvo de ataque, mas isso aí tudo conforme o caso concreto. Então, por isso que, assim, eu não acho muito recomendável ficar tratando de política lá, mas isso é uma opinião pessoal minha. E aí, a gente tem a liberdade de cátedra, isso vai de cada professor também. Recentemente também, nós tivemos um posicionamento do STF em relação a isso, eu não sei se todos vocês aqui vão se recordar, mas nas eleições presidenciais, em 2018, nós tivemos vários acontecimentos de que professores dentro de universidades estavam fazendo campanha aberta mesmo para determinados candidatos à presidência da República, e distribuíam panfletos e tal, e aí o que aconteceu naquele momento lá? Numa situação específica, o juiz eleitoral, ele determinou que os professores fossem impedidos, os docentes, de distribuir panfletos favoráveis a determinado candidato dentro da sala de aula. E aí, essa questão foi parar no STF, o STF só decidiu agora, recentemente, e a decisão do STF foi no sentido de quê? Que em sala de aula, os professores têm liberdade de cátedra, e aí eles estão liberados aí para fazer a propaganda, naquele caso concreto, como eles bem quisessem, é a liberdade de cátedra deles, e essa decisão foi dada de forma unânime, até para não haver um risco aí de ferir essa própria liberdade de cátedra, ou então da manifestação de ideias, a liberdade de manifestação de ideias que o professor tem dentro de sala de aula. Então, nós temos esse posicionamento já do próprio STF, mas nós temos outras questões aí a serem apreciadas também nessa seara, outras questões que a gente precisa discutir também, que é o próprio direito de imagem. E eu, professor, que dava aula no ambiente físico, e agora, do dia para a noite, não fui treinado para isso, nunca utilizei ferramenta virtual, sou professor e tive que, de repente, me adaptar ao mundo virtual, virar uma youtuber quase, com muitos alunos, não tinha esse costume. Como é que fica o meu direito de imagem? Porque eu nunca me imaginei que estaria sendo gravado todo o tempo durante uma sala de aula. Então, a gente tem a nossa Constituição Federal, a gente tem lá o artigo 5º, no inciso 10º, e ele trata justamente do direito de imagem como sendo um direito inviolável. A gente tem a própria lei dos direitos autorais, que também declara que a gravação de uma pessoa, ela depende da sua autorização expressa. Isso significa dizer o quê? Que essas aulas, na hora que elas vão ser gravadas, passadas nessas plataformas, especialmente com fins lucrativos, né, elas necessitam da permissão do professor. E aí o que algumas
universidades já fizeram, que algumas faculdades já fizeram com seus professores, mesmo nesse período agora, de ensino virtual emergencial, eu vou assim chamar, para diferenciar do EAD, que a gente já tinha estabelecido aqui no país, alguns professores, algumas instituições, elas fizeram contratos aditivos com seus professores, ou então pediram para que os professores assinassem determinados termos, cedendo a sua imagem. Isso não é um novo contrato de trabalho, isso não se confunde com um CLT, é só um aditivo de autorização realmente de imagem, e lá eles especificam em que tipo de plataforma essa imagem será passada, quanto tempo essa imagem será transmitida, será disponibilizada, por quanto tempo a faculdade vai ficar, se é por um semestre, 1 ano, 2 anos, enfim, isso deu uma confusão recente também no estado de São Paulo, o sindicato ele teve que fazer intervenção, porque as instituições elas queriam que os professores assinassem, dizendo que ficasse por tempo indeterminado com a posse dessas imagens. E aí o sindicato veio e fez uma intervenção dizendo que não, se o período é um período emergencial, que essas imagens elas fiquem realmente arquivadas durante o período emergencial, passada a situação de pandemia, restabelecida a normalidade, restabelecidas as aulas presenciais, que essas aulas sejam descartadas, que elas sejam inutilizadas, que a faculdade não fique mais à disposição de transmitir, de repassar isso daí. Então, são várias questões que envolvem privacidade, que a gente precisa abordar. Eu gosto de falar muito, mas eu sei que nós temos outros companheiros aí, e eu vou deixar para a segunda rodada para a gente continuar debatendo aí os demais temas relacionados à privacidade. Quero agradecer. Desculpa. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Não precisem preocupar com o tempo, porque quando estiver chegando os 15 minutos, eu aviso, tá? Vamos passar agora para o professor Pedro Augusto França de Macedo, procurador do Estado do Acre, mestre em Direito pela Universidade de Marília, Unimar, especialista em Direito Público, Direito Constitucional e Direito Processual Civil, graduado em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, atuou como professor de Direito Constitucional do Centro Universitário Uninorte e como professor na Universidade Federal do Acre. Atualmente atua como procurador-chefe da Procuradoria de Meio Ambiente do Estado do Acre. Professor, fique à vontade. Boa tarde, Carolina, boa tarde a todos. É uma honra esse convite, fazer parte dessa discussão tão importante, tão cara aos nossos tempos atuais. E Carolina disse que eu era um dos palestrantes mais distantes, né? Realmente a professora Elcínquia também se encontra aqui no Acre, acredito que sim, mas apesar da distância física, o coração ainda está em Minas, né? Porque, para quem não sabe, eu sou mineiro, então também já sinto saudades das queridas Minas Gerais, de Diamantina, cidade maravilhosa. Então, um abraço aí a todos que estão em Diamantina também, a cidade que tanto gosto, que mora no meu coração. Bom, para poder iniciar esse tema, nós não podemos deixar de situar essa temática dentro da nossa Constituição, porque a Constituição é o que vai efetivamente embasar e lastrear todas as discussões que vão se desencadear a partir desse diálogo entre a privacidade e os ambientes virtuais de aprendizagem. A professora Elcínquia citou o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, e eu vou falar inicialmente um pouquinho desse artigo, para a gente poder, como se diz, saber se situar exatamente no nosso objeto de estudo. Essa temática é tratada pela Constituição no artigo 5º, inciso 10, como um legítimo direito fundamental. A Constituição Federal nos diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, inicialmente, eu chamo a atenção para alguns termos utilizados pelo Constituinte que são de relevância para o nosso debate. O primeiro aspecto, o Constituinte nos diz que são invioláveis. Então, são direitos fundamentais que, e como tais, não comportam violação. Se violados, ensejam
nos termos do artigo 5º, inciso 10, uma indenização, quer seja uma indenização de caráter moral, ou quer seja uma indenização de caráter patrimonial. E veja, nós temos aqui bens jurídicos tratados conjuntamente no artigo 5º, inciso 10, que merecem a nossa atenção, e eu vou tentar, então, explicar um pouquinho, falar um pouquinho de cada um desses bens jurídicos, inicialmente, para depois contextualizá-los nessa ótica do ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lembrar, eu falei que a Constituição assegura, então, como invioláveis a honra, imagem, vida privada e intimidade das pessoas, nesse artigo 5º, inciso 10. A intimidade, ela é ligada àquilo que está intrínseco ao indivíduo, aquilo que ele pode manter oculto até mesmo das pessoas mais próximas, são seus segredos mais íntimos. Veja, a professora Elcínquia citou aí exemplos de situações em que a intimidade poderia ser violada. No caso que ela citou do guarda-roupa, que deixa à mostra as calcinhas, o sutiã, isso é uma coisa relativa à intimidade do indivíduo e que deve ser resguardada. Da mesma forma, a vida privada. A vida privada ela tem um aspecto um pouco mais amplo do que a intimidade. A vida privada abarca relações pessoais, profissionais, familiares, e que também estão sujeitas à violação, caso a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem não seja realizado de uma maneira adequada. Não seja a questão relativa aos filhos, aos amigos, passando ao fundo, como o professor Elcínquia mencionou, isso tudo pode, em tese, configurar uma violação da vida privada do indivíduo. Assegura também a Constituição o direito à honra, a honra que tem tanto aspecto objetivo, isto é, o que os outros pensam de mim, qual o renome social que eu gozo perante os meus companheiros, perante a sociedade. Esse entendimento a respeito de honra objetiva. E a honra subjetiva, que é aquele sentimento que o indivíduo tem de si próprio. Um sentimento de se ele está se sentindo menosprezado ou não, a sua autoestima, isso é relativo à honra subjetiva. A Constituição assegura esses direitos, e eu deixei para falar, por último aqui, mas não menos importante também, assegura o direito à imagem também. Veja que no mesmo dispositivo, nós temos 4 bens jurídicos tutelados pelo poder constituinte enquanto legítimos direitos fundamentais. E se, por um lado, no que toca à intimidade, no que toca à vida privada do indivíduo, basta ter aquelas cautelas que a professora Elcínquia já nos manifestou aí a respeito da utilização de um fundo neutro, respeito a um código de conduta. Quando a gente pensa na tutela do direito à imagem, nós temos que ter um olhar diferenciado em relação a essa tutela do direito à imagem e o ambiente virtual de aprendizagem. Juridicamente, direito de imagem, tutela do direito à imagem, significa qualquer representação que possa levar à identificação do indivíduo. Então, seja um desenho, seja uma escultura, seja uma caricatura, isso tudo é abarcado pela ideia do direito de imagem. E mais, obviamente, a mais clara das imagens, a fotografia. A fotografia é a essência do direito de imagem, de estar representando ali uma pessoa. E veja, se a Constituição garante como inviolável a imagem do indivíduo, nós temos que, se essa imagem for violada, se esse direito de imagem for violado, a própria Constituição assegura que será, então, garantido o direito da indenização pelo dano moral ou patrimonial decorrente dessa violação. E qual que é o entendimento que a jurisprudência, que os tribunais têm dado a respeito dessa tutela do direito de imagem? Tem-se entendido que a mera divulgação da imagem de uma pessoa sem o consentimento desta pessoa é passível de indenização. É o que no direito a gente chama de dano moral in re ipsa.
significa que não precisa comprovar um dano. Então, por mais que a pessoa tenha divulgado a imagem alheia na melhor das intenções, tem-se entendido que a mera divulgação, a simples divulgação, se ela não foi objeto de consentimento da pessoa retratada, ela é passível de indenização. Veja, nós temos um ambiente preocupante. Talvez a pessoa pode divulgar uma foto do professor ou do aluno com a melhor das intenções. Talvez tire uma foto da professora Elcínquia, poste nas redes sociais e faça até um comentário: a melhor professora da Uninorte. Ótimo, comentário positivo. Mas vem cá, será que ela houve o consentimento dela na divulgação dessa imagem? Uma situação de normalidade, ela vai curtir a foto, vai gostar da ideia, mas e se, por exemplo, ela é uma pessoa mais delicada e acha que não saiu bem na foto? Acha que saiu gorda na foto. E aí já não vai gostar daquela publicação. Ou, numa situação mais controvérsia, se essa pessoa posta a foto e fala que ela é a melhor professora, e vem outra embaixo e comenta: que isso, essa mulher é uma bruxa. E a situação, veja, a situação vai se desencadeando para uma confusão que até então não estava prevista, mesmo naquela intenção inicial que foi de enaltecer a imagem da professora. Então, nós temos essa tutela da imagem que independe de intenção, independe de intuito lucrativo. Então, independentemente se a divulgação da imagem tem fins comerciais ou não, a sua mera divulgação, sem o consentimento, já é passível de indenização. E no ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem que ter uma cautela muito grande em relação a essa ideia do direito de imagem. Isso tanto em relação ao professor, quanto em relação ao aluno. Veja, já foi debatido aqui a diferença entre o EAD, Educação à Distância, e o ensino não presencial, ou esse ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia. Então, assim como o aluno tem o seu direito de imagem, deve ter o seu direito de imagem preservado, o professor também tem. E veja, isso traz implicações jurídicas para a atividade de exercício do professor. Inclusive, tanto na sua relação professor-aluno, quanto também na relação professor-instituição. Porque, veja bem, o professor presencial, ele recebe a sua hora-aula, vai lá, leciona aquela carga horária combinada, encerrada a aula, encerrou-se ali a sua prestação de serviço e é pago uma contraprestação em relação àquela prestação de serviço específica. Mas um professor que dá aula no ensino remoto, a sua atividade não se encerra com o fim da aula. Por quê? Porque aquela aula vai ficar, talvez, gravada, talvez disponível para outros alunos, talvez disponível para outros cursos. E aí entra a questão do direito de imagem. Porque esse professor, ele, além de ter ministrado ali a sua hora-aula, ele também está cedendo a sua imagem que será utilizada posteriormente. Então, como lidar com isso? Tanto em relação, principalmente nessa relação professor-instituição. Eu vejo que é uma necessidade grande de transparência. Acredito que transparência aqui seja a palavra-chave. É preciso deixar claro para o professor se a aula vai ser gravada, para qual fim ela vai ser utilizada, quantas pessoas terão acesso a essa aula posteriormente, porque nós estamos tratando do direito de imagem desse professor. E aqui, mais uma vez, já foi falada a diferença entre a EAD e esse ensino remoto, não presencial, sobretudo nesse caráter emergencial. É fundamental discutir isso, por quê? Porque na EAD, eu entendo que, devido ao escalonamento da EAD, a todo o seu mecanismo de utilização,
as suas plataformas, seu polo, ele já é a EAD já é planejada para um ganho de escala maior. A EAD já é planejada para que o professor, além de ministrar a sua ali hora-aula, a aula em si, depois aquela imagem dele já vai ser acessada por centenas, milhares de alunos. Agora, na relação que o professor tinha com sua turma presencial, e de repente se vê sujeito a um ambiente virtual de aprendizagem, é preciso deixar isso claro. É preciso deixar de forma transparente quais são as finalidades daquela imagem, por quê? Porque senão isso pode dar um problema futuro. E já deu, já vi aqui, estive estudando alguns casos aqui antes da apresentação, vi um caso também que ocorreu em São Paulo, em que a professora ministrava as aulas e as aulas ficaram gravadas na instituição. Depois a professora já havia se desligado da instituição e a instituição de ensino continuava vendendo os cursos com as aulas daquela professora gravadas há mais tempo. Quando ela descobriu, opa, é assegurado o direito à indenização pela violação da imagem. Está na Constituição, é claro. E conseguiu indenização. Qual era o argumento principal dela? Olha, apesar de a violação de imagem ser um dano in re ipsa, como eu disse, que independe de comprovação, mas nesse caso específico, até a honra dela, que é aquele sentimento que os outros têm em relação a nós, o sentimento da honra objetiva, que eu falei, estava sendo violado também. Por quê? Porque as aulas estavam já desatualizadas, ela já havia gravado a aula há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e estavam sendo veiculadas como se fosse uma aula nova e estava prejudicando a honra objetiva dela. Os alunos estavam pensando daquela professora, nossa, essa professora não sabe que isso já mudou, então estava prejudicando até mesmo a reputação que essa professora tinha em relação a isso. Então é importante que haja essa transparência na relação entre instituição e professor, sobretudo em relação aos direitos de imagem, e que se essa relação, se essas imagens forem ser utilizadas posteriormente, principalmente em se tratando de fins comerciais, aí há que se pactuar, no meu entendimento, uma remuneração adequada pela cessão dos direitos de imagem colocados ali sob apreciação. Bom, eu prometi que eu ia me ater ao tempo, já vejo aqui os 15 minutos se avançando. Então, com essas considerações, eu agradeço mais uma vez e encerro a minha participação nesse primeiro momento. Muito obrigada, professor Pedro. Agora passamos ao professor Américo Braga Júnior, doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Ciências Penais pela Fundação Escola do Ministério Público de Minas Gerais, pós-graduado em Criminologia pela PUC, vice-diretor da Universidade Estadual de Minas Gerais, Unidade de Diamantina, UENG, professor efetivo da UENG, professor da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, aprovado no concurso público para promotor de justiça, autor de obras jurídicas e palestrante. Professor, fique à vontade. Boa tarde a todos, a todas. Que alegria estar aqui nesta tarde para conversarmos, refletirmos sobre um tema extremamente importante, notadamente nos dias de hoje. Quero carinhosamente cumprimentar a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Agradeço a professora Mara Ramalho pelo convite, a Carolina, ouvidora da universidade e mediadora nesta tarde. De modo muito especial, quero cumprimentar e abraçar os meus colegas da mesa desta tarde, o professor Pedro Augusto França Macedo, a professora Elcínquia
Erque dos Santos, que desde já eu parabenizo ambos pelas belíssimas e relevantes falas nesta tarde. Cumprimentar os presentes e dizer que, nossa, é uma honra, é uma alegria e uma belíssima oportunidade para aprender com todos vocês sobre esta temática. Desde já coloco à disposição de todos, convido o professor e a professora Elcínquia para quando puderem nos visitar aqui em Diamantina. Vai ser um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco para assistirmos juntos uma vesperata. Enfim, a docência, ela propicia o encontro de pessoas muito bacanas. Então, eu estou à disposição de vocês aqui em Diamantina. Então, vamos ao que interessa. Bem, a professora Elcínquia e o professor Pedro já traçaram um panorama dos desafios do ensino remoto neste momento excepcional, notadamente no tocante à privacidade, à intimidade, à imagem. Me parece que a referente à imagem é uma questão extremamente relevante e pouco debatida nas instituições de ensino. O professor, ele é a parte vulnerável nesta relação e praticamente sempre, ele não tem condição de dialogar, de negociar com transparência, como o professor Pedro destacou, a questão financeira referente ao direito de imagem, que é algo extremamente relevante para a docência e para os discentes. Bem, não há dúvida que a universidade pública é um potentíssimo método de transformação social. Talvez não haja uma política mais eficiente e eficaz de transformação social, de combate às desigualdades sociais no nosso país. É algo brutal e vergonhoso do que o ensino, do que a educação. Portanto, a universidade, o ensino, tem que se pautar pela inclusão. Esta é uma das principais finalidades do ensino, da educação e da universidade. Portanto, vejo que neste momento de ensino remoto, que deve, tomara que seja excepcional, tenho minhas dúvidas, viu, Pedro, viu, Elcínquia, se as instituições não vão, em certa medida, ou em muita medida, se valerem desta estrutura do ensino remoto, posteriormente à cessação do momento crítico da Covid-19. Tenho as minhas dúvidas. Mas, enfim, o ensino deve ser inclusivo. Nós temos, no momento, muito mais dúvidas, muito mais perguntas, muito mais questionamentos do que respostas. Por isso, esse debate, esta conversa nesta tarde, é fundamental, é muito importante. E eu fico a questionar: será que o ensino remoto, como tem sido adotado, não tem sido um método muito mais de exclusão social do que de inclusão? Será que o ensino remoto, como tem sido efetivado hoje,
não tem encarado ainda mais a brutal desigualdade em nosso país? Será que os professores, os docentes, estão preparados, possuem as habilidades necessárias para participarem de um ensino remoto eficiente e eficaz? Vamos para o corpo discente. Eu fico imaginando todos os dias a questão do acesso à internet dos estudantes. Se nós, professores, temos muitas dificuldades com a internet em vários locais em nosso país, a internet ainda não é prestada, o acesso à rede mundial de computação não é prestada como deveria ser. Eu fico imaginando em relação aos estudantes. Por isso que uma das nossas preocupações é o ensino remoto, que é o que temos hoje, não está mais excluindo do que incluindo? Bem, vamos então desenvolver a temática sobre o ensino remoto. Eu não sei se os colegas estão lecionando de modo remoto nesses dias. Eu confesso que é um enorme desafio. Os professores estão tendo que se reinventar diariamente. É um grande aprendizado, mas é bastante desgastante, é muito mais trabalhoso do que o ensino presencial, e a eficiência do estudo remoto, em decorrência do que eu disse, na minha simplória visão, da falta de habilidade dos professores, que não foram formados para este tipo de ensino, a falta de estrutura dos professores e dos discentes, e até mesmo das instituições, a eficiência é mínima. A eficiência ela é mínima. Mas é o que é possível ser feito no momento. Pois não há dúvida de que a prioridade é salvar vidas, é proteger vidas, é cuidar das pessoas. Mas temos também a educação, temos também o ensino. Os estudantes, muitos deles, querem formar, querem ingressar no mercado de trabalho, que vai redundar em uma melhoria da condição de vida para o estudante e para a sua família. O que fazer neste momento? Então, nós temos o ensino remoto de modo excepcional. Nas universidades públicas, vejo que a pressão, vamos colocar em termos, é menor, porque o estudante ele não paga a mensalidade. Mas nas instituições privadas é algo ainda mais complexo. E, em regra, nas instituições públicas, o estudante ele tem um senso crítico mais aguçado, ele se envolve mais em questões sociais. Então, a crítica ela é mais construtiva no âmbito público do que no âmbito privado. No âmbito privado, já muito, e essa a relação, muitas das vezes, é como se fosse uma relação consumerista. O estudante paga a mensalidade e ele acredita que ele está fazendo o seu papel. Mas, enfim, uma outra discussão. Tocante, professor Pedro, professora Elcília,
No tocante à privacidade nos ambientes virtuais de aprendizagem, o professor a professora Elcínquia colocaram sobre a questão da responsabilização civil, da responsabilização criminal. E eu fico a pensar no tocante aos contra a honra. Posteriormente, eu gostaria de ouvir os colegas sobre. Será que os crimes contra a honra não mitigariam de modo desproporcional o direito fundamental de liberdade de expressão? Todos nós sabemos que o direito penal ele deve ser pautado pelo princípio da intenção mínima, a última ratio. Será que o direito civil, o direito administrativo, principalmente, não seriam fortes, eficientes, de modo necessário, para tutelar a honra? Será que a criminalização de condutas contra a honra não mitigariam a extremamente relevante para um Estado democrático de direito, que é a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de expor o pensamento? A mim me parece que não caberia ao direito penal, não que a liberdade de expressão fosse absoluta para a externalização de qualquer coisa sobre qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo, jamais. Que o ordenamento jurídico tivesse outros métodos de responsabilizar a honra, que não fosse por meio do direito penal, que é algo absolutamente nefasto, absolutamente discriminatório, estigmatizante, violento, e que nunca cumpriu, não cumpre e jamais cumprirá as promessas que nos foram ditas sobre o direito penal. Eu, como disse depois, eu gostaria de ir pela experiência do professor Pedro, da professora Elcínquia, sobre essa questão. Como proteger a honra? Como proteger a privacidade? Não ser um direito penal. Haver necessidade da intervenção do direito penal para a tutela do bem jurídico honra? É algo que eu me questiono há tempo. Se os crimes contra a honra não seriam contrários à base principiológica da Constituição da República e, portanto, não teriam sido recepcionados pela Constituição de 1980. A professora Elcínquia colocou muito bem. Todos nós temos que ter cautela nos vídeos, nas aulas. A questão da proteção da privacidade parte inicialmente pelo próprio professor, pelo próprio discente. Esses cuidados, este carinho com o ser humano é que tem faltado muito nos dias atuais em nosso mundo. Um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão, de sensibilidade. E aí me parece que o Covid-19 nos impactou nesse sentido, de demonstrar que precisamos nos cuidar, que precisamos pensar no outro, precisamos pensar de modo coletivo, de modo social. E a solidariedade, a fraternidade são vetores axiológicos
importantíssimos na Constituição da República. Por fim, Carolina e colegas, eu queria dizer isso. O que eu tenho percebido é que precisamos muito mais de amor, de carinho, de compreensão, de atenção, do que de normas jurídicas. O ordenamento jurídico, ele é inflado, e nem por isso nós conseguimos avançar como em questões civilizatórias. Então, essas seriam as minhas reflexões iniciais. Carolina, me coloco à disposição e reitero aqui os parabéns ao professor Pedro, à professora Elcínquia. Digo, estamos aqui em Diamantina à disposição de vocês. Venham nos visitar, estamos aqui esperando vocês, será uma grande alegria. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Américo. Vamos passar agora para as perguntas. Nós recebemos perguntas pelo chat e algumas perguntas pelo WhatsApp também. Como a gente tem algumas perguntas anônimas, então eu optei por não colocar os nomes. Então, eu vou fazer só as perguntas mesmo. A primeira pergunta para a professora Elcínquia para inibir a invasão de outros alunos, não seria conveniente o discente, ao se matricular, receber um e-mail institucional? Será que isso ajudaria nessa não invasão por pessoas que não estão cadastradas, por não alunos? Eu até vi essa pergunta, saiu aqui no chat. Num primeiro momento, nos parece que sim, mas vejam só, nós temos duas situações distintas de ensino virtual. Nós temos o EAD, e na situação do EAD isso já está bem colocado, porque é um sistema que foi pensado para trabalhar dessa forma. Então, o aluno EAD, ele já recebe seu e-mail, já recebe tudo certinho, não temos muito esse problema. Onde é que esse problema ele começa a surgir, e onde ele pode surgir, e ele tem até surgido? É nesse novo momento que a gente está falando do ensino virtual emergencial. As universidades, elas não estavam preparadas para isso, elas tiveram que correr, e nem sempre deu tempo de fazer um planejamento muito eficaz de burlar esse tipo de coisa. Então, eu vou dar um exemplo da nossa instituição. O que a gente fez? Saiu a portaria suspendendo as aulas e autorizando a aula virtual em substituição à aula presencial. 2 dias depois, nós já entramos em sala de aula de modo virtual. Então, nós todos, professores, faculdade, em 2 dias, nos organizamos em relação a tudo. Nossa faculdade já tinha uma plataforma, nós adaptamos essa plataforma para que pudesse alcançar a todo mundo. Mas imaginem vocês que é uma situação emergencial, foram coisas que foram acontecendo ao longo dos dias. A gente vai vivenciando isso e vai se aperfeiçoando. Então, assim, num primeiro momento, isso poderia inibir, sim, a criação de um e-mail específico poderia inibir, mas não só isso, porque o aluno ele pode passar isso para outras pessoas. E aí, se ele passa a sua senha, lidar com o ser humano é muito difícil. A gente não sabe o que se passa na cabeça do seu aluno, a gente não sabe para quantas pessoas ele vai transmitir aquilo lá. Então, um mecanismo que a gente utiliza é o bloqueio. Se aquela senha X já entrou, bloqueia-se, e aí outra pessoa que usar a mesma senha ou o mesmo e-mail não vai conseguir ir na sala. E aí, no primeiro momento, se utilizou isso, mas aí apareceu um novo problema. Vou falar da nossa situação região norte. Região norte, em nem todas as localidades, a internet é boa. Então, o acesso à internet, às vezes, cai o tempo inteiro. E aí, o aluno, ele tem uma conexão, vou citar nome de empresas, uma conexão Vivo e uma conexão Claro, por exemplo. E aí, ele quer entrar com as duas conexões, porque se a conexão Vivo cai, automaticamente a conexão Claro fica e ele não perde nenhum minuto da aula. Se a gente bloqueia que 2 vezes aquela senha seja utilizada, aquele mesmo aluno ele não vai poder estar em sala de aula com as 2 conexões que ele tem distintas, porque ele não vai conseguir fazer 2 acessos distintos. Então, são situações que a gente tem que repensar em como fazer isso. Inclusive, isso tem sido muito comum com palestrantes também. Nessas palestras virtuais em que eu tenho participado, muitos palestrantes, eles entram com 2 links, porque, olha, eu tenho 2 conexões aqui na minha casa, uma que é Wi-Fi, a outra é um roteamento que eu tenho. E aí eu vou entrar com as 2 conexões para não correr o risco de, durante a minha palestra, uma conexão falha, e eu caio e deixo meu telespectador me esperando. Então, eu tenho que entrar com 2 para garantir a internet. Então, isso aí é bem difícil,
e dependendo da situação, do local em que você esteja, local mais próximo à zona rural, mais afastado de grandes centros, tem uma tendência de o serviço de internet ser mais precário, então a gente tem que começar a ver os dois lados. Como é que eu vou bloquear essa pessoa? Ela só vai ter um acesso? Se eu dou só um acesso, tá ótimo, eu tenho a garantia de que ninguém mais vai entrar. Mas e aí a pessoa, se ela quer ter um plano B? Ela não tem o direito de ter o plano B, porque ela sabe que a internet A às vezes falha, tem dia que a internet B que funciona. Então, são situações realmente bem novas, e a gente está em busca de soluções. E com a convivência do dia a dia, a gente vai aprendendo que nem sempre uma solução só, ela vai ser eficaz, porque ela soluciona por um lado, ela abre um outro leque de problemas por outro. Então, é uma situação que a gente tem que pensar. Eu não sei se os colegas querem complementar essa resposta. Bom, então, muito obrigada, professora. Eu vou passar para a próxima pergunta. Para o professor Pedro, um print de tela pode servir de prova contra uma invasão de privacidade ou é necessário ter a gravação completa da aula live, se for o caso? É preciso separar algumas questões que envolvem essa pergunta. Primeiro, identificar o que se objetiva provar. Se o objeto de prova, por exemplo, for uma fala que foi colocada num contexto em que a pessoa se sentiu ofendida, em que busca uma reparação em razão, por exemplo, de uma fala, entendo que um print da tela não vai resolver. Inclusive, seria necessário uma gravação completa, por exemplo, para que se identifique o contexto em que aquela fala foi proferida, para que não fique uma interpretação distorcida. Então, o ideal é que se tenha uma situação completa, embora não possa se descartar um print de tela para poder, por exemplo, comprovar uma situação específica. Imagine que durante uma aula no ambiente virtual, seja um professor, seja um aluno, faça um gesto obsceno. E aí foi dado um print bem na hora daquele gesto obsceno. Talvez esse gesto obsceno, esse print dessa tela já poderia provar ali uma ofensa à honra, uma ofensa ao sentimento do indivíduo perante si mesmo. Mas ainda, eu gostaria de finalizar a resposta dizendo que, ainda que se trate de prova por vídeo, ainda que se trate da gravação completa da aula, como a questão aí nos coloca, mesmo uma prova por vídeo, num eventual processo, seja ele um processo civil ou um processo criminal, ela talvez pode não ser também uma prova irrefutável e tomada como um caráter, uma verdade absoluta, né? Porque até o vídeo, muitas vezes, nos engana, né? Basta quem gosta aí de acompanhar, por exemplo, o futebol, vai ver, né, que teve uma nova tecnologia do VAR, e às vezes, a depender do ângulo, o indivíduo pensa que a bola entrou, no outro ângulo vai pensar que não entrou, ou algumas situações em que pode causar uma certa ilusão de ótica, aquela discussão, o vestido é rosa ou é azul. Então, veja, mesmo imagens, mesmo vídeos, não podem ser tomados como uma prova absoluta, embora sejam, tanto a imagem quanto o vídeo, uma prova bem robusta, mas não deve ser tomada como absoluta. Agora, independente, se seja um print ou se seja imagem, o importante é que não esteja descontextualizado. O importante é que tenhamos todo um contexto para conseguir, se for o caso de uma reparação, seja em face de um professor, de um aluno, de uma instituição, para conseguir obter o êxito daquela prova. Muito obrigada, professor. Agora, o professor Américo. Neste contexto, a figura pública, digo, professor, pode ficar isento de críticas e cobranças por parte das pessoas via cobertura legal,
não seria uma restrição ao direito de expressão? Maravilha, Carolina. Ótima pergunta. Não. Penso que as críticas, elas são fundamentais e necessárias. E o professor, ele tem que estar aberto, suscetível para as críticas que serão absolutamente importantes para o aperfeiçoamento da sua atuação como docente. Agora, o que a gente percebe, muitas das vezes, não é a crítica em si, é o modo como a crítica ela é realizada, né? Tem a ver sempre, e por parte do professor também, por parte de todos, uma gentileza, um respeito, um momento oportuno para tocar nesses assuntos, para que não haja exposição de quem quer que seja. Mas, Carolina, de forma alguma, o professor, ele está sim, e nós que somos professores sabemos, e como estamos suscetíveis a críticas diárias, críticas sempre, muitas construtivas, outras nem tanto, mas a crítica, ela é inerente à democracia, ela é inerente a um Estado que preza pela liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Mas, repito, de modo gentil, de modo educado, de modo construtivo, a crítica é sempre muitíssimo bem-vinda. Todo professor, sem dúvida alguma, ele aguarda ansioso pelas críticas construtivas dos estudantes. Repito, que são fundamentais para ele se tornar um educador ainda melhor. Muito obrigada, professora Américo. A próxima pergunta para a professora Elcínquia. Na verdade, nós tivemos duas perguntas parecidas, então eu vou fazer ao mesmo tempo. Existem plataformas em que as aulas gravadas pelos professores são encaminhadas automaticamente para os e-mails institucionais desses alunos. Se o aluno usar replicando os vídeos, mesmo assim, cabe recurso do professor ou somente a escola não pode vender este material? E a outra pergunta que eu acho que ela pode ser respondida junto: até que ponto as aulas ou conteúdo didático que é repassado nessas aulas podem ser divulgadas pelos alunos a não alunos? O seu microfone, professora. Ok, desculpa, pessoal. Então, eu entendo que repassar essas aulas sem autorização do professor, eu acho que isso aí é uma coisa que é impensável, e publicar isso ainda mais, se eu publico isso no meu Instagram, até como o professor Pedro até já colocou aí, mas eu publico porque essa aula foi uma aula boa demais, eu gostei, é a melhor professora, é o melhor professor de processo penal, é o melhor professor de constitucional, e aí eu coloco o trecho da aula lá. Ainda que a minha intenção seja enaltecer, eu estou fazendo uma divulgação no meio público, estou divulgando isso no meu Instagram, no meu Facebook, e estou colocando essa situação específica porque é uma situação que é muito recorrente hoje em dia. Os alunos possuem essas redes sociais e eles costumam isso, às vezes, para puxar um saco do professor, tentar obter algum pontinho extra lá, sabe lá Deus, às vezes até porque gostam mesmo, às vezes é com a melhor das intenções. Mesmo com boas intenções, isso pode gerar repercussões negativas para o professor, seja no seu próprio meio acadêmico, gerar inveja de outros professores, gerar conflito entre ele e outros colegas, ei, que conversa é essa que tu é o melhor? E, enfim, a gente não sabe como isso vai acontecer. Às vezes o professor ou a professora é casada, o marido não gosta, a esposa não gosta, o noivo não gosta, a namorada do professor não gosta, e diz que liberdade é essa, que intimidade é essa, que esse aluno ou essa aluna está a todo momento divulgando parte da sua aula. Então, veja, eu estou dando um exemplo que é um exemplo positivo. Ainda assim, aquela divulgação foi feita sem autorização daquele professor. E aí, essa divulgação sem a autorização desse professor,
eu entendo que ela pode ser retirada dessa rede social a qualquer momento, a pedido desse professor, seja até mesmo pedido judicial, porque não houve essa autorização. E o repasse dessa informação, vou repassar para um colega meu, que é de outra faculdade, está cursando também o mesmo curso que eu, a gente tem um costume de estudar junto, vou mandar isso por e-mail para o meu colega. E aí você tem um contrato, via de regra, quando a gente se matricula em qualquer instituição, seja ela pública, seja ela privada, eu vou ter um contrato. Naquele contrato existirão regras, tanto para professores quanto para alunos, para docentes e para discentes. E eu acho que é bem importante que nesse contrato isso fique explícito, que você não pode estar retransmitindo aquilo lá, e aí não há, mas eu transmiti a fonte, eu disse de onde era, de onde é que veio, não houve violação de direito autoral, foi meu amigo que assistiu. Vamos dar uma olhada nesse contrato, e aí é onde eu acho bem importante ter esse termo aditivo, esse termo assinado pelos discentes, pelos docentes, por toda a classe, dizendo qual é a finalidade daquela aula, quanto tempo ela fica exposta. Eu, particularmente, tenho muito medo dessas plataformas que encaminham automaticamente a aula para o e-mail do aluno, porque a gente não sabe o que o aluno vai fazer com essa imagem. Então, assim, eu, particularmente, não gosto dessas plataformas. Eu prefiro outras plataformas, que é o que a gente utiliza, inclusive, hoje na nossa instituição. A nossa plataforma, ela funciona da seguinte forma: a gente dá aula em tempo real, no mesmo horário que seria a aula, com nossa aula virtual. Mas sabemos que a internet não está disponível para todo mundo, a todo momento, essa aula fica gravada e ela vai para dentro do sistema do aluno. Então, se ele quer acessar, ele só acessa dentro do sistema, dentro do portal do aluno. Então, não vai para o e-mail de ninguém, e isso dificulta, mas a gente sabe que não impede, porque hoje eles burlam todo tipo de sistema, todo tipo de código de segurança, mas, de uma certa forma, isso dificulta que o aluno saia transmitindo isso aí por e-mail, porque se ele recebe isso por e-mail ou por WhatsApp, é muito fácil de transmitir. Então, ele só vai conseguir assistir, só consegue rever aquela aula dentro do portal do aluno, o que não inibe que outras pessoas tenham acesso, que ele pode ceder a senha dele e outra pessoa acessar também, mas eu acho que é um caminho um pouco mais sensato, em um meio termo, que a gente disponibiliza a aula para o aluno, mas não de forma indiscriminada, que ele possa sair transmitindo por aí. Então, acho que seria uma coisa a se pensar realmente se essa plataforma que manda por e-mail é a melhor coisa para manter a privacidade da própria instituição e a privacidade do professor. E o termo aditivo sempre, um contrato sempre, bem assinado com as duas partes, isso traz proteção para a instituição, traz proteção para o professor, então acho que o combinado não sai caro. Então, se a gente assina um termo, acho que isso facilita a vida de todo mundo. Muito obrigada, professora. Agora para o professor Pedro. Foram 2 perguntas também, vou juntá-las. Podemos utilizar as figuras e imagens do Google Imagens e similares em nossas aulas? E a outra pergunta é: a utilização também de figuras de livros didáticos científicos, eles também podem ser utilizados nessas aulas que são gravadas? Veja, toda imagem, ela é protegida por um direito. Seja uma imagem, como a gente vem retratando aqui, uma imagem da pessoa, que insere a ideia do direito da imagem em si, ou seja, até mesmo uma fotografia. Se você tira uma fotografia de um casarão bonito aí de Diamantina, tudo bem, o casarão não é seu, mas aquilo é até um patrimônio, mas a sua fotografia ela pode ser reivindicada até sob a égide de um direito autoral. Então, mesmo não há um impedimento para se colocar uma imagem do Google, principalmente essas imagens que não dizem respeito às pessoas, nas aulas, desde que seja citada a fonte daquela imagem. Da mesma forma, o livro didático. O livro didático, veja, o livro ele é feito especificamente para aquela finalidade. Ele é planejado, elaborado para aquela aula. Óbvio que talvez foi colocado num primeiro momento para uma aula presencial, em que está ali o professor e seus alunos numa relação de proximidade. Porém, essa situação emergencial em que nos encontramos, dada essa necessidade desse ensino remoto emergencial, de caráter não presencial, eu não vejo problema na utilização de um livro didático, de uma imagem de um livro didático em uma videoaula, não. Obviamente, desde que sejam citadas a fonte, citados os créditos do autor. Isso é muito importante quando a gente se fala em direitos, seja eles direitos de imagem ou direitos autorais.
Fique à vontade, professora. Eu queria só fazer uma complementação mesmo, na fala do professor Pedro, é que alguns sites, eles até já têm isso. Quando você copia alguma matéria do site, ele já aparece uma mensagenzinha lá, ó, a reprodução do nosso material, ela é autorizada desde que você cite a fonte. Então, o próprio site, e aí quando você copia isso, Ctrl+C, Ctrl+V, já aparece o endereço do site embaixo, então isso aí já te dá uma segurança maior de que aquele site não vai te reivindicar depois qualquer tipo de responsabilização. Ele já te autoriza a reproduzir aquele material desde que você faça a citação de onde você tirou aquilo. Então, não haveria um plágio. E uma outra situação que me ocorreu aqui, que eu acho bem importante compartilhar, é uma experiência mesmo que eu queria compartilhar com vocês, é que nesse novo momento os professores vão ser muitas vezes questionados pelos alunos mesmo. Estamos no distanciamento, e aí a gente queria um material didático. O professor faz um resumo para a gente, disponibiliza um material didático. Então, cuidado com a confecção desse material didático, porque o aluno ele vai espalhar isso à torta direita. E aí uma experiência que a gente teve na nossa instituição. Quando virou o EAD, nós temos alguns cursos que são EAD, e agora nós estamos vivendo esse período que todos os cursos são virtuais, temporariamente, né? E os professores, a instituição pediu que façam material didático para ser colocado no nosso portal. E aí uma certa professora, ela fez Ctrl+C, Ctrl+V de uma apostila. Ou seja, se apropriou do direito autoral. Para a nossa sorte, antes de ser colocado no portal, nós revisamos, nós fazemos uma revisão do que acontece. E aí, nessa revisão, detectou-se o plágio, a professora foi chamada para uma conversa, e a instituição não chegou nem a disponibilizar esse material. Mas imaginem vocês que a instituição não tem esse cuidado, não faz essa revisão. Imagina o tipo de problema que isso poderia gerar, não só para o professor em si, mas para a própria instituição como um todo. E aí acaba que, quando uma instituição fica maculada, todo um corpo docente, todo um trabalho que é realizado durante anos, acaba se maculando também, porque quando a história vaza, principalmente se for uma cidade pequena, na faculdade tal, eles fazem plágio. O material didático de lá é um plágio. Então, você imagina que isso denigre toda uma imagem de todo um trabalho que é construído por todo um corpo docente. Então, é um outro cuidado também que eu deixo, uma outra experiência que eu compartilho com os docentes também, cuidado no material didático que vocês vão disponibilizar para dentro desse portal agora, para dentro desse sistema virtual, porque os alunos vão compartilhar mesmo. Então, nunca esquecer de citar essa fonte. Essa reprodução, ela é autorizada, mas citar a fonte direitinho, acho que não gera problema, como o professor Pedro falou. E alguns sites, eles já deixam isso bem claro. Nosso material pode ser reproduzido, e quando eles não querem, tem outros que dizem, não é possível a reprodução desse material. Então, isso já nos dá um norte, já nos ajuda bastante também. Ótimo, muito obrigada. Professor Américo, quais as dificuldades do ensino remoto no Vale do Jequitinhonha, mais especificamente aos alunos da UENG, Unidade de Diamantina? Maravilha, Carolina. Poxa, eu agradeço a pergunta e aproveito para cumprimentar de modo carinhoso os queridos estudantes da UENG de Diamantina. Bem, os desafios são enormes. São enormes. A UENG retornará com as suas atividades agora no final de julho. No final do mês de julho, retomaremos o primeiro semestre de 2020. Os desafios, como eu disse, são muitos. Foi realizada uma pesquisa com os discentes sobre a estrutura, computador, câmera, internet e etc. Foi feita uma pesquisa com os professores também, no mesmo sentido. Se os professores e os alunos possuem as habilidades mínimas necessárias para o ensino remoto. E o que a UENG propiciou, que, sem dúvida alguma, algo fundamental. Todos os alunos da UENG, de todas as unidades, passaram a ter o e-mail institucional. Todos os alunos. E pelo e-mail institucional, estarão disponíveis várias ferramentas para o ensino. Nós vamos utilizar o Microsoft Teams. Então, tem vários instrumentos à disposição dos alunos, dos professores. Mas é verdade, é novidade para todos nós,
todos nós estamos nos adaptando e com muito diálogo, é o que eu sempre destaco, com muito diálogo, com muita compreensão, para conseguirmos otimizar a eficiência do ensino remoto. Não há dúvida, nós não sabemos quando voltaremos para as atividades presenciais. Ninguém sabe. E a vida tem que continuar. Os alunos precisam colar grau, precisam avançar no curso. O que fazer? O que temos é o ensino remoto. Então, temos que somar esforços, buscar minimizar os danos para a maior eficiência possível neste momento excepcionalíssimo e cuidarmos das vidas das pessoas. É algo fundamental. Vamos cuidar das pessoas e juntos nós vamos superar essas inúmeras dificuldades, estes enormes desafios do ensino remoto. Então, eu agradeço a pergunta do estudante da UNG Diamantina. Muito obrigada, professor. Essa pergunta ela foi feita especialmente para o professor Pedro. Neste momento, estamos sendo praticamente obrigados a assumir um papel para o qual não fomos preparados. Isso, por si só, já não seria uma violação de direitos dos professores? Eu entendo que há necessidade de uma preparação, mas o que acontece? Nós vivemos um momento excepcional, e essa excepcionalidade, ela atinge a todos, ela atingiu alunos, ela atingiu professores, ela atinge não só o meio acadêmico, mas também comerciantes, enfim, atingiu a todos indistintamente, atingiu o pobre, atingiu o rico, atingiu a todos. E eu vejo, de uma forma, que, por ser uma situação excepcional, veja, eu estou frisando que trata de uma situação excepcional, não vejo como uma violação de direitos do professor. Eu vejo como a necessidade de uma adaptação. Agora, é óbvio que essa discussão ela não comporta uma resposta pronta e acabada nesse momento. A questão tem que ser bem trabalhada. E até para verificar por quanto tempo vai durar essa exposição, essa nova metodologia. Será que vai haver necessidade de uma reinvenção? Quando começou, eu acredito que todo mundo pensava que não ia durar tanto, né? Quando começou aqui, eu achei que talvez uns 15 dias, um mês, talvez, e já estaríamos dentro de uma situação de normalidade. Mas já lá se vão já praticamente 4 meses de pandemia no Brasil, e a situação persiste. Mas devido a esse caráter excepcional, eu diria que no direito, muitas e muitas coisas estão sendo relativizadas em função exatamente da excepcionalidade do momento. Então, seja uma questão contratual, um contrato de prestação de um serviço. Nas instituições privadas, se discute muito até mesmo a questão do valor das mensalidades, se deveria ou não sofrer alguma alteração em virtude desse novo contexto. Então, eu não vejo, neste momento, como esse ato, por si só, de uma violação dos direitos do professor, mas como a necessidade de que todos nós empenhamos esforços para que podemos contornar essa situação. Óbvio, volto a frisar o que eu falei durante a minha exposição inicial, necessidade de transparência, necessidade de que, se o professor está gravando uma aula, que isso seja colocado para ele de forma clara e objetiva, quem está tendo acesso à aula, qual a finalidade, se aquele material vai ser gravado, se vai ser descartado depois, se ele vai ficar gravado, por quanto tempo que ele vai ficar gravado, isso é importante. E fundamental também esses bate-papos, essas discussões, para que possamos, aos poucos, familiarizar com essa nova tecnologia. Muito obrigada, professor. Agora, a nossa última pergunta, eu vou deixar em aberto, ela é geral, e
Fiquem à vontade para todos responderem. O que é a lei de crimes virtuais? E aí eu ainda acrescento, né, a explicação de vocês dentro deste novo contexto que a gente está vivendo. Então, pode começar pela professora Elcínquia. Vamos falar em crimes virtuais, a gente está voltando o nosso debate para privacidade em si. Acho que até o professor Américo, ele já deu uma introdução sobre isso, né? O que a gente vai considerar como crime virtual dentro desse cenário aí? O direito penal, o direito punitivo, ele é sempre a última ratio. Tanto é que prisão, por exemplo, é uma medida de exceção, ela não pode ser a regra no nosso ordenamento jurídico, justamente porque o direito penal ele deve intervir o mínimo possível na situação das pessoas, na vida das pessoas, na vida da sociedade. Então, são situações consideradas realmente extremas. É realmente uma difamação, é realmente uma calúnia, é realmente denegrir a imagem do outro de forma dolosa, com a intenção de fazê-lo, são condutas realmente graves que devem ser tipificadas, que devem ser consideradas como crimes nesse cenário virtual. Não é qualquer descontentamento que eu vou considerar isso como crime e vou levar isso para o âmbito penal, para o âmbito criminal. Até porque nem todo ilícito configura crime. Existem ilícitos que são passíveis de reparação na seara civil, mas que não geram qualquer reparação, qualquer punição na seara criminal. Então, nem todo ilícito ele é considerado um crime. O direito penal ele vai agir somente nas condutas realmente graves, somente nessas situações. Eu não sei se a pergunta era nesse sentido, mas eu estou pegando o gancho que o professor Américo já tinha introduzido esse conteúdo. O professor Américo, eu sei que é da área das ciências criminais também, acho que ele vai querer complementar essa resposta, mas eu entendo dessa forma. Professor Pedro, fique à vontade. Bom, nesse gancho que a professora Elcínquia direcionou, e que o professor Américo já também levantou um debate em sua fala inicial a respeito dos crimes contra a honra, sobretudo, e crimes contra a honra também, que se manifestam muitas vezes por meio virtual, e um debate que foi levantado diz a respeito se esses crimes teriam não sido recepcionados pela nova Constituição em 88. Eu até acredito, professor, que sim, que teriam sido recepcionados, uma opinião divergente um pouco da sua, mas com uma certa ressalva. Uma ressalva de, como a professora Elcínquia colocou, de colocá-los como última ratio, né, não como algo corriqueiro. Não seria uma espécie de interpretação conforme a Constituição a esses crimes contra a honra. Inclusive, eu até trago aqui um exemplo de um caso que ficou notório aqui no estado do Acre, de um cidadão que fez um gesto obsceno para um outro cidadão, consistente no famoso dedo do meio, mostrou o dedo do meio para o outro. E essa situação chegou ao judiciário, como um crime contra a honra. E o judiciário disse, olha, isso aqui não vai ser passível de responsabilização criminal, porque o judiciário não é um jardim de infância. Não estamos aqui para discutir se foi as palavras utilizadas pelo juiz. O judiciário não é jardim de infância. Não estamos aqui para discutir se um cotoco, se um dedo do meio mostrado é um crime ou não. É uma conduta antiética, uma conduta que certamente fere padrões de comportamento em sociedade, mas que não configuraria, em princípio, contra um crime, puxando aquele gancho inicial colocado pelo professor Américo também. Professor Américo. Então, Carolina, professor Pedro, sem dúvida é um tema bastante divergente, foi mais uma reflexão sobre a recepção ou não dos crimes contra a honra, tendo como parâmetro alguns princípios que norteiam o direito penal, mas, sem dúvida alguma, é um tema que geraria muitas conversas, né, professor Pedro, professor Elcínquia, Carolina, algumas
uma das reflexões que eu tenho tido nos últimos anos em relação aos crimes contra a honra. Carolina, a questão dos crimes virtuais é porque o direito penal ele é orientado pelo princípio da legalidade estrita, né? A legalidade no direito penal é algo extremamente relevante. É uma garantia individual fundamental de todos nós. Inclusive, cláusula pétrea, por ser uma garantia individual fundamental. Então, a questão dos crimes virtuais, leis alteraram essa temática para tratar os crimes contra a honra ao modo de praticá-los virtual, para que não houvesse questionamento sobre a tipicidade penal. Então, houve uma adaptação da legislação à observância, e assim deve ser, observância estrita do princípio da legalidade, que é muito caro no direito penal. Então, me parece que essas adaptações legislativas, entendendo que os crimes virtuais persistem no ordenamento jurídico brasileiro, para que haja observância do princípio da legalidade, para que haja tipicidade penal. Carolina, acho que é alguma coisa nesse sentido. Muito obrigada, professor. Nós finalizamos a parte de perguntas. Antes de finalizarmos nossa discussão, eu gostaria de agradecer a equipe organizadora, professora Mara Lúcia Ramalho, Elizabeth Aparecida Duque, Seabra, professora Miranda Titon, professora Ana Célia Mendes Fernandes, Ana Paula Antunes de Medeiros, Johnny Michel Costa e Juliana Farnese, em especial também a equipe de tecnologia da informação da DEAD, da UFVJM, que se desdobra para atender as demandas de toda a comunidade acadêmica. Muito obrigada. Com relação aos participantes, agradecemos muito. O nosso debate aqui ele foi muito enriquecedor, extremamente atual, tendo em vista que nós estamos num momento que as instituições elas têm que se reinventar, né? Repensando todas as estruturas da educação à distância, do trabalho remoto, do ensino remoto, como um processo necessário para a continuação de suas atividades. Então, esperamos muito vários outros debates como esse. Agradecemos muito pela atenção, pela disponibilidade, pelo tempo de vocês, porque a gente entende que o trabalho remoto, ele depende do trabalho da maioria em casa, porém, não houve uma diminuição do trabalho, né? Então, estão todos muito ocupados. Então, muito obrigada, agradeço demais e aguardamos outras oportunidades como essa. Fiquem à vontade, se vocês quiserem se despedir ou falar alguma coisa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, vou agradecer especialmente a professora Mara, que foi de quem eu recebi o convite. Foi muito bom conhecer o professor Américo, agradecer o convite aí, vou chegar em Diamantina para conhecer, não conheço Diamantina ainda, sou paraibana, estou há 15 anos aqui no Acre, então já sou uma cidadã do mundo, atravessei o país completamente, mudei de residência, enfim, não conheço Diamantina ainda, mas deixo o convite, professor Américo, venha conhecer a região norte, vamos organizar aí um evento. Professora Carolina, foi uma honra passar essa tarde com a senhora, conhecê-la também, muito obrigada pela chance de participar desse momento com vocês, e como a professora Carolina falou agora, nas considerações finais, realmente é um momento de adaptação para todos nós, para todas as instituições, e o ensino remoto, ele é um caminho sem volta, porque hoje pela manhã eu estava participando de um debate relacionado justamente a essa educação virtual, e quais são os avanços, quais são os retrocessos, o que a gente espera daqui para frente. E concluiu-se que é um caminho realmente sem volta para poder recuperar, inclusive, esse tempo perdido aí. Há uma estimativa que vai se passar 2 anos, e nesses 2 anos, ainda que volte ensino presencial,
a gente vai precisar ter pelo menos 1 hora ou 2 horas de aula com o ensino remoto para tentar complementar o déficit que os nossos alunos vão ter de lá para cá. E aí, como o professor Américo colocou, para que não haja uma exclusão, para que esse ensino remoto não seja um ensino que vem para excluir, e sim um ensino que venha para agregar. E aí, até tentando solucionar esses problemas de exclusão, a gente tem visto que algumas cidades, isso é frequente no noticiário, a professora coloca a lição lá na porta da casa dela, os pais passam na porta de casa com os alunos, pegam a lição, levam a lição para casa. Tem estado que está disponibilizando agora o conteúdo pelo rádio, então, de 1 às 2 da tarde, das 13 às 14, é o conteúdo da primeira série, das 15 às 16, no rádio, é o conteúdo de tal série, justamente para que esse ensino ele não seja um ensino que venha para excluir, e sim um ensino que venha a nos incluir, e daí, mais do que nunca, o reconhecimento do direito à tecnologia como um direito fundamental entre aqueles nossos direitos que já são tutelados pela Constituição. Então, é um caminho sem volta, e muito obrigada mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Fico muito agradecida. Nós que agradecemos. Eu reitero as palavras da professora Elcine, que foi um prazer participar. Agradeço o convite, agradeço especialmente a professora Mara também, de quem partiu o convite, a iniciativa de me convidar. E, com certeza, nós tratamos aqui hoje de uma questão que nos lança nortes, nos lança ideias que certamente precisam ser mais debatidas, mais aprofundadas. É um debate longo, extenso, não é algo que a gente consiga finalizar com 1 hora de conversa, mas, com certeza, as contribuições aqui lançadas contribuem e muito para o amadurecimento desse debate, o amadurecimento desse diálogo. Muito obrigada, professor. Também gostaria de agradecer à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha pelo convite, agradecer à professora Mara, a Carolina. Carolina, muito obrigado. Estou aqui em Diamantina, sempre à disposição da universidade. O que eu puder contribuir, contem sempre comigo. Muito obrigado. Agradecer a presença de todos e, enfim, abraçar o professor Pedro, a professora Elcine. Nós estamos aqui à disposição de vocês também. Contem sempre conosco. Foi uma honra, uma alegria conhecer. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigada a todos. Um ótimo final de semana. Até breve.